Uh. Fala turma, beleza? Aqui é o professor Lucas do curso Mente Matemática. E no Matemática na Prática de hoje, vamos fazer a questão 152 do Enem de 2013. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Então já temos a nossa primeira informação e trata-se de uma parábola. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabendo-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Essa é a segunda informação mais importante dessa questão. O ponto V é o vértice da parábola e ele está sobre o eixo x. Nessas condições, qual é a altura do líquido contido na taça em centímetros? Então vamos lá. Esta questão trata-se claramente de uma função quadrática, uma função do segundo grau, onde nós temos a lei, que está faltando ali o nosso último termo, o c. E eu quero saber exatamente quem é esse termo, quem é este c. E as informações que eu tenho é que o vértice da parábola está localizado sobre o eixo y. Então vamos ver. A lei da função é a seguinte: f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. E aqui embaixo eu tenho a minha figura. Eu tenho uma parábola onde o seu vértice está sobre o eixo x. Bom, gente, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Aqui é o meu c, a altura do meu líquido, que é exatamente o que eu quero saber. E é exatamente isso, ó. 3 sobre 2 é o meu A, menos 6 é o meu B e o C é o que eu quero descobrir. E na parábola, assim como na função do primeiro grau, o termo independente é onde a função corta o eixo y. Por isso que ele é exatamente aqui a altura do líquido. Beleza, então vamos com calma. A segunda informação é que o ponto V aqui, ó, o vértice da minha parábola está sobre o eixo y. Então, este ponto V possui uma coordenada em x, que eu não sei qual é, vou chamar aqui de x, e a coordenada em y está cá embaixo, sobre o eixo x, portanto é 0. Bom, e aí começam a surgir as dúvidas. Poxa, o que é que eu utilizo? Será que eu vou para Bhaskara? Será que eu vou pela fórmula do y do vértice para eu achar que é um x e substituir, achar e tal? E a gente acaba ficando com muitas dúvidas, tá? É normal, é super natural. É por isso que eu costumo sempre dizer para vocês, gente, tem que treinar, tem que pegar as questões e fazer. O Enem são muitas e muitas questões, todo ano são novas 45 questões. Então não adianta a gente fazer uma hoje, semana que vem eu faço outra, daqui a 2 semanas eu faço outra, porque a gente vai chegar para fazer a prova e a gente não vai estar adaptado, a gente não vai estar acostumado com o modelo de prova, a gente não vai nem conseguir entender o que as questões pedem se a gente não começar a treinar e se a gente não se adaptar a este tipo de avaliação, beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente precisa entender o que da função quadrática eu preciso utilizar para chegar aqui neste resultado, tá bom? Então beleza, eu tenho que achar o meu valor de C. Eu sei que se eu for pelo x do vértice, primeiro que eu nem sei quem é meu x do vértice, então já não posso nem utilizar aí a fórmula do vértice da minha parábola, porque eu não tenho aqui nada, sobre ela. Eu só sei que ele está sobre o eixo x. A gente sabe que a raiz, toda função tem suas raízes. Na função quadrática, a raiz é dada pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? É isso daí que a gente sabe, Por que eu estou trazendo isso? Porque daqui, pessoal, a gente vai tirar 3 situações. Quais são estas situações? Não é para gravar, tá? Não é para gravar.
é para entender o que pode acontecer. Aqui eu tenho uma destas situações. Vamos pegar aqui um outro gráfico, ó. Aqui eu tenho outra situação, ó. A parábola toca em um ponto, em 2 pontos. E se eu pegar aqui mais uma outra situação, a parábola não toca em nenhum ponto do meu eixo X. Então eu posso ter duas raízes, uma raiz, que é o nosso caso, ou nenhuma raiz. E o que é que caracteriza isso? Veja só. Primeira pergunta. Existe raiz de número negativo? Não existe. Só lá nos complexos e não é o nosso caso aqui de estudo. Então, quando delta é menor do que zero, ó, eu vou ter raiz quadrada de um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo, portanto, certo? Não vai existir x aqui. Então, ó, sem raiz, delta menor do que zero. É só pensar desse jeito. Não precisa botar lá um papelzinho. Eu vou botar um papelzinho na minha geladeira, né? Quando eu for abrir a geladeira, eu vou saber quando a raiz é positiva, quando tem uma raiz, quando tem duas, quando não tem nenhum. Não precisa nada disso. Lembre o seguinte, não existe raiz de número negativo, então, quando delta for negativo, não tem raiz, portanto, beleza? Então, vamos continuar. Agora, imagine que o meu delta seja igual a zero. Porque o número pode ser ou menor do que zero, ou igual a zero, ou maior do que zero. Vamos imaginar agora que delta seja igual a zero, tá bom? Se delta for igual a zero, deixa eu pegar o vermelho aqui. Esse número aqui, ó, isso daqui vai ser zero, porque raiz quadrada de zero é zero, tá? Então eu vou ter menos b sobre 2a. Então eu vou ter apenas uma raiz. Delta igual a zero, beleza? Porque menos b mais zero é menos b. E menos b menos zero é menos b do mesmo jeito. Não vai fazer diferença. E se meu delta for maior do que zero, aí eu tenho duas raízes, né? Porque isso daqui vai dar um número real. Então, menos b mais esse número é uma coisa. E menos b menos esse número é outra coisa. Então, aqui, ó, delta maior do que zero. Então, entender que quando o vértice da parábola está sobre o eixo x, eu tenho apenas uma raiz real. Como eu tenho uma raiz real, meu delta é igual a zero. E por que eu estou dizendo isso? Vou lhe explicar agora. Deixa só eu apagar esses dois exemplos aqui. Agora a gente já sabe que o meu delta é igual a zero porque o vértice da parábola está sobre o eixo x, beleza? Então vamos lá. Delta a gente sabe que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E olha que beleza, eu já tenho a, eu já tenho b e falta eu achar o c, exatamente o valor que eu quero. Então, delta b ao quadrado menos 6, ó, gente, dentro do parêntese, tá? Tudo dentro do parêntese, cuidado com o sinal. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, né? Que é 3 sobre 2, que multiplica c. E como eu sei, ó, delta é igual a zero. Então, onde tem um delta aqui, eu vou tirar e vou colocar zero. Resolvendo essa expressão aqui, eu vou encontrar quem é o meu c. Menos 6 ao quadrado é 0 igual a 36. Menos 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 é 6 vezes c. E terminando de resolver, deixa eu puxar ele aqui para o lado de cá, que tem espaço. 36 menos 6c igual a zero. Então, 36 igual a 6c, logo c igual a 6 centímetros. E chegamos na nossa resposta, marcando a alternativa correta, letra E. Ok, gente? Aproveitei essa aula e expliquei para você mais ou menos como que funciona aqui as raízes, né? As possíveis raízes de uma função do segundo grau.
e mostrei também que não há necessidade de memorização. Basta a gente pegar a nossa formulazinha de Bhaskara, ó, coloca ela aqui e analisa um pouco, tá? A matemática é análise. Matemática nunca foi e nunca será memorização. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.